mas vamos orar. Bom dia aí para todos que chegaram. Ah, Jesus, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Deus, que é lâmpada, luz que ilumina o nosso caminhar, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por mais esse domingo. Obrigada pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Obrigada por estar sempre nos ensinando, Senhor. O Senhor não desiste de nós. Como é maravilhoso pertencer a um Deus que não desiste de nós, né? Que confia naquilo que Ele nos chamou para ser e para fazer, muito mais para ser nele, né? O que a gente faz é só consequência mesmo. E eu te agradeço, Deus. Eu sei que sozinha eu nada posso fazer. E eu coloco aqui toda a direção, toda a condução desse estudo em tuas mãos. E eu peço realmente, Jesus, que o teu Espírito Santo venha conduzir essa sala, venha trazer revelação da tua palavra e venha nos instruir mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Jesus, amém. Então, vamos lá, né? A gente vai só dar um pequeno uma retrospectiva do domingo passado, que a gente estudou aqui os capítulos 24 e 25, né? E a gente falou muito sobre os sábados de Deus, o sabático, o sábado sabático, o sábado do jubileu, né? Então, quem não assistiu, pode ver lá no apegando-se do YouTube da Anglicana ZN, fica lá todos os estudos, todos os apegando-se, você pode maratonar, assim, é maravilhoso. Então, eu vou só falar rapidinho aqui o que a gente falou a semana passada, né? O capítulo 24, assim, o que mais me chamou a atenção é essa coisa da nossa responsabilidade como sacerdotes hoje, né? Porque o Senhor nos chama de reis e sacerdotes. Então é nossa responsabilidade manter essa chama sempre acesa, a chama, a lâmpada, né, do amor pelo Senhor, de buscá-lo, de manter essa chama do primeiro amor, de não deixar essa chama apagar, né, de estar sempre buscando de forma intencional mesmo, nosso devocional, a leitura da palavra, a oração. São azeites, vamos dizer assim, né? Azeites que mantêm essa chama acesa, né? O nosso relacionamento constante, a nossa comunhão constante com o Espírito Santo de Deus, como isso é importante na nossa vida, né? E aí a gente falou sobre aquela questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra Deus, e aí a gente pode ir lá esmiuçar isso melhor. E falamos sobre, no capítulo 25 sobre os sábados sagrados do Senhor. E como foi bonito, né, esse entendimento da gente, como o Senhor, ele valoriza esse descanso. Como o Senhor revelou através desse capítulo 25, olha, a terra é minha e a terra precisa descansar, né? E mesmo que a terra descanse, mesmo que a gente não trabalhe, a terra dará o seu fruto, porque o fruto não depende do meu esforço, não depende do que eu faça, mas é Deus quem dá o fruto, é Deus que é o dono da terra. Então, isso foi muito, né? Aqui nos comentários também a gente falou isso. O ano do jubileu, que era aquele ano em que eles eram perdoados, né? As dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos, era o ano aceitável do Senhor. E como Jesus cumpriu isso, né? Quando ele veio lá em Lucas, diz assim, quando ele pega o livro de Isaías e lê, ele diz: esse é o ano aceitável do Senhor, né? Ele diz: a unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar a libertação aos cativos, não é? Para dar vista aos cegos. Então Jesus cumpriu. Jesus é um jubileu eterno. Porque nele nossas dívidas foram pagas, nosso pecado é perdoado, nele nós não somos mais escravos, né? Nele há total libertação. Então, foi muito, muito. Nossa, eu amo estudar a Bíblia.
Eu amo ler, assim, eu me empolgo com isso. Mas hoje eu quero começar aqui com vocês. E aí é outro capítulo também. E eu amei. Assim, a gente vai estudar e depois vocês podem ir anotando, né? Pegue aí sua água, seu café aqui, ó, o café. Café com Bíblia é tudo de bom. Então pega café, pega água, pega caneta, tira esse tempo realmente. Eu sei que às vezes a gente tá na correria fazendo uma coisa, pega o chimarrão. Aí, Paulo, pega um chimarrão e aí a gente vai estudando aqui junto esse tempinho, mesmo que você esteja fazendo outra coisa. Só quero pedir a alguém que fique colocando no chat aí, porque quando eu abrir aqui o estudo, eu não vou ficar vendo o chat, mas aí vocês escrevam os versículos. A semana passada a Priscila me ajudou bastante, então, se alguém quiser fazer isso aí por mim, eu agradeço muito. E aí, porque fica melhor, né? Tem gente que gosta de anotar, que vê, às vezes eu passo rápido e não consigo ver. Mas vamos lá. Levítico 26, pega aí a sua Bíblia, né? Ele vai falar sobre os benefícios da obediência e também o castigo, os castigos, vamos dizer, então ter essa palavra castigo, vamos botar assim, as consequências da desobediência. E aí eu vou explicar por quê. Porque na minha Bíblia NVI está escrito assim, o castigo da desobediência, mas eu gosto de falar assim, é castigo, mas são consequências da desobediência, né? Porque esse capítulo ele vai falar muito sobre uma escolha que a gente precisa fazer, né? Então, é uma coisa condicional. Olha, ou você me obedece, ou você não me obedece, né? Então, Deus vai colocar aqui, vai dizer para Moisés, Moisés está lá escrevendo, e ele vai dizer, olha, tem aqui, tem os benefícios da obediência, mas tem aqui o castigo, as consequências da desobediência. E aí vocês vão escolher, porque o lindo de Deus é isso, né? Que ele nos dá esse livre arbítrio, né? Deus podia criar a gente tudo como robô, robozinho. Faça isso, tu, faça aquilo, tu. Mas ele não faz isso, né? Ele nos criou como filhos, filhos que escolhem livremente, né? Escolher andar com o Pai. Filhos que escolhem, por amor, por gratidão, andar com o Pai. Então, hoje de manhã eu estava fazendo meu café e eu estava pensando assim, toda vez que a gente fala em obediência, a gente associa a punição. Nossa, eu tenho que obedecer. Se eu não obedecer, vai acontecer isso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E assim, eu acho que se a gente viver assim, isso não vai se sustentar, né? Porque não é por obrigação, não é por medo de Deus que eu tenho que obedecer. É por amor mesmo, é por gratidão, é uma coisa natural. Ah, natural, não precisa nem saber. Não precisa andar pilhado, né? Já basta muita coisa que a gente anda ansioso. Mas não precisa andar pilhado por isso, porque é algo que brota naturalmente quando a gente reconhece que a gente é filho e que a gente tem um pai amoroso, que nos ama, que quer o melhor para nós. Então, obedecer é uma consequência, deve ser uma consequência. Mas vamos ver aqui, que obedecer aqui nesse contexto tá como mandamento. Vamos lá, e é um mandamento, né? Então vamos lá. A obediência, né, a Deus, a gente vai começar aqui. A obediência a Deus, é, eu diria que é um sinal fundamental, né, da nossa vida como cristãos que nós somos. E a palavra de Deus, ela repetidamente, reiteradamente, né, enfatiza isso, que a vida cristã deve ser caracterizada por uma atitude de submissão à vontade de Deus, uma atitude de obediência a Deus, não como uma atitude de meramente um ritual, né, de uma coisa ritualística, mas de algo que a gente faz numa expressão assim genuína de fé e de amor a Deus, né? A gente se submete à vontade dele porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, não é isso? Então, vamos ler aqui o que é que está dizendo
Levítico 26. E eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá, vai acompanhando aí comigo. A partir do versículo 1. Deus, veja só o contexto aqui, né? Para quem está chegando agora. Deus, ele libertou aquele povo que estava preso, escravo no Egito, né? Ele libertou aquele povo, ele conduz aquele povo para uma terra prometida, ele levanta Moisés como líder que vai guiar aquele povo, e ele está passando instruções para Moisés, para aquele povo. Na verdade, o povo está sendo tirando aquela cultura egípcia. Eles viviam inseridos numa cultura politeísta, né? Tinha vários ídolos. Deus disse, Deus do sol, Deus da lua, Deus disse, Deus daquilo. E Deus queria se revelar a ele como o único e verdadeiro Deus deles, né? Então, tudo isso aqui, Deus vai dando os mandamentos, Deus vai dizendo os rituais, os ritos, como Deus queria que eles andassem, como Deus queria que eles se comportassem, como deveria ser. Deus estava ensinando, né? Como um pai vai ensinando a um filho. E aí, vamos lá. Levítico. Versículo 1: Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, por que que Deus está dizendo isso aqui? Exatamente por isso, porque eles saíram de uma cultura politeísta, que lá era comum fazerem ídolo, imagens, né, de pedra, de tudo, e se curvar e adorar. Deus estava trazendo aqui um princípio: olha, eu quero ser adorado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja, lindo, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu grifei aqui, não sei se vocês grifaram, mas grifa aí. E ele diz: guardem os meus sábados e reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor, versículo 2. Eu sou o Senhor, grifa aí. Guardar os sábados, a gente já estudou aqui, o sabático, o jubileu, né? O sábado mesmo, o sétimo dia da semana, o sétimo dia do ano e o jubileu, que são os 50 anos, né? O quinquagésimo ano, né? Então a gente já viu aqui. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Né? Deus está falando aqui de provisão. Olha, se vocês obedecerem, eu serei a sua provisão. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Então, Deus está dizendo aqui para eles: olha, né? Se vocês obedecerem, vai acontecer isso. E eu me lembrei aí já coloca aí no chat Isaías 1:19, que diz assim: é, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Está lá Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E Deus diz que a gente vai comer e vai ficar satisfeito e vai viver em segurança. E aí ele prossegue: estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, a espada não passará pela terra de vocês, né? Isso me lembrou também um versículo que está lá em Salmo 4:8, que diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Salmo 4:8, né? Coloca aí também no chat. E aí ele vai seguindo, ele vai dizendo, olha, os benefícios, as bênçãos que vão seguir a obediência. Vocês perseguirão os seus inimigos, estes cairão a espada diante de vocês. De vocês perseguirão 100, de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Ou seja, a gente vai ser vitorioso, né, nessas guerras. Diante do inimigo, nós somos vitoriosos, seremos em obediência ao Senhor, né? E aí ele vai falando, ó, farei vocês florífero, né? Multiplicarei, ele está falando de crescimento, ele vai dar crescimento, né? Olha só o versículo 10, que lindo. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior.
quando terão de que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Meu Deus do céu, minha gente, isso é um Deus maravilhoso, de abundância, de abundância. Olha, tira a colheita, já, né, distribui aí, porque já vem algo novo. Já vem algo novo. Não quero que você viva do passado, não. Vai vir algo novo aí, né? Vai vir algo novo. Olha o versículo 11: Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Não rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Meu Deus do céu. Deus está aqui dizendo: olha, se vocês forem obedientes, se vocês me obedecerem, eu vou andar entre vocês. O Deus Criador do universo. Eu quero ter intimidade com vocês. Eu vou andar com vocês. Vocês serão o meu povo. Né? Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Ai, eu vou respirar aqui, porque Deus está dizendo assim: olha, eu lhe dei dignidade, eu os libertei, eu tirei você da escravidão, eu os resgatei, eu quebrei todo o jugo sobre você. Eu só quero que você me obedeça, me escute, pratique o que eu te digo, ande comigo, me faça o seu Deus, o único e verdadeiro Deus, né? Olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ter paz, provisão, crescimento, proteção, porque obediência é proteção. Quando a gente desobedece, a gente está desprotegido. Mas quando a gente obedece, a gente está protegido, né? Então, que hoje, a minha oração aqui hoje, eu vou orar aqui de novo assim, é que a minha oração hoje é que aqui a gente veja a obediência a Deus de uma forma diferente, de uma forma prazerosa, sabe? A obediência é prazeroso, a obediência não é algo pesado, que você arrasta, não, é algo prazeroso. Obedecer a Deus é prazeroso, é prazeroso. As bênçãos acompanham aqueles que obedecem, né? A verdadeira obediência, ela é movida pelo amor e pela reverência a Deus, né? Envolve não apenas uma ação, mas o coração entregue, uma submissão que vem de dentro para fora, uma confiança que vem de dentro para fora. Quem lembra aqui quem lembra aqui eh, de Abraão, né? Abraão, quando Deus pediu para ele Isaac, né? Pediu para ele sacrificar ali. Ele foi, né? A Bíblia não diz que ele foi chorando ou que ele reclamou com Deus. Ah, o que o Senhor está pedindo é muito pesado. Ah, meu Deus, obedecer a Deus é muito difícil. A gente não vê Abraão com mimimi, né? A gente vê Abraão seguindo o caminho dele, fazendo aquilo que Deus pediu, obedecendo, mesmo que essa obediência o levasse a sacrificar um filho. Meu Deus do céu, é muito, né? Mas ele fez e ele nos ensina isso. Não é, é pela fé, é pela confiança, a gente obedece, né? E Jesus, lá em João 15, João 14, no Evangelho de João, olha o que que Jesus diz. Jesus diz assim aos discípulos, ele está ensinando ali aos discípulos, ele diz: se vocês me amam, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É por amor. Ele não está dizendo assim: se vocês têm medo de mim, vocês obedecerão os meus mandamentos. Ele está dizendo: se vocês me amam. E Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu virei, eu e o Pai vamos vir, né? E faremos em você morada. E é isso que o Espírito Santo faz, ele faz morada. É Deus habitando em nós, né? E é isso, se vocês me amam. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, né? A obediência a Deus, ela não é só um dever, não é um dever,
mas é uma fonte de bênção, sim. A obediência a Deus resulta em uma vida abençoada, frutífera, né? Enquanto a desobediência traz consequências negativas para aqueles que escolhem andar em desobediência a Deus. O Salmo 1, e aí vocês colocam só Salmo 1, porque depois vocês leem, né? Mas eu vou só dizer aqui, ele fala de um homem que era obediente, né? Como alguém que prospera em tudo que faz. E ele diz: aquele que se deleita na lei do Senhor, aquele que se deleita, aquele que obedece, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa e cujas folhas não secam, né? Isso indica que a obediência não só honra a Deus, mas também nos coloca, né, em uma posição onde a gente pode experimentar a plenitude, a totalidade das bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Mas aí vamos para o versículo 14, a partir do 14, que eu vou salteando aqui por conta da nossa hora, mas vamos lá. Ele fala sobre o castigo da desobediência. Veja que Deus está colocando aqui, olha, os benefícios da obediência e o castigo da desobediência. E aí vocês vão escolher. Isso aqui é como se fosse um acordo. Naquela época, eles tinham muito isso, né? Um acordo, uma coisa que era feita de acordos. Então, aqui Deus estava fazendo um acordo. Olha, estou trazendo aqui para vocês. Vocês têm isso e vocês têm isso. E aí vocês vão escolher. E olha o que diz o versículo 14. Mas se vocês, mas, né? Ele falou tudo isso aqui, ó, da obediência. Ele diz: mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Aí ele diz, né? Eu lhes trarei voo repentino, doenças e febres que tirarão a visão, que lhe definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Que coisa, né? Que coisa. Então, são esses dois versículos, mas o que me chama a atenção aqui é que Deus começa dizendo: se vocês não me ouvirem e não colocar em prática, então ele não faz não é uma divisão assim, né? Ah, eu vou ouvir, mas eu não vou colocar em prática. Aqui, o colocar em prática está totalmente relacionado com o ouvir. O colocar em prática é uma consequência do ouvir. Primeiro eu escuto a palavra de Deus e depois eu obedeço, né? A obediência, a atitude de obediência é a concretização desse ouvir com fé, né? E Jesus fala isso, veja, Evangelho de Mateus 7:24, anota aí também. Mateus 7:24 diz assim, Jesus dizendo isso no Sermão do Monte. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aí também ele vai dizer que quem ouve e não pratica é como um homem que construiu a casa sobre uma areia. E veio o vento forte e derrubou aquela casa, né? Veja como os textos, eles são interligados, né? Antiga aliança e nova aliança. Ah, mudou alguma coisa? Não, né? Jesus, ele reforça essa questão da obediência, da questão de você ouvir a palavra e praticar. E acho que Paulo, eu não anotei aqui, mas Paulo ele fala isso, né, em alguma carta dele, né, que a gente não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, né? Em Deuteronômio 32 do 15 ao 20 a gente vai ter um texto lá sobre bênçãos e maldição, né? E eu queria ler com vocês aqui rapidinho, do 15 ao 18, ao 20, porque essa coisa de a obediência, ela atrai bênção, né, para a nossa vida. Mas a desobediência, ela atrai maldição, atrai coisa ruim para a nossa vida. Veja aqui o que fala em Deuteronômio
32, do 15 ao 20, diz assim: Vejam que hoje eu ponho diante de vocês, isso é Deus falando, minha gente, com Moisés, olha, de novo, vejam que ponho diante de vocês hoje a vida e a prosperidade, a morte ou a destruição. Então, há essa dicotomia, né? Olha, é vida, é prosperidade, morte ou destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Mas se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, né? Aí ele diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, né? Então, a gente vê isso aqui em Deuteronômio, Deus falando, olha, se vocês, eu coloco diante de vocês a vida, né? A bênção e a maldição, a vida ou a morte. Há um caminho. Vocês, se vocês fizerem isso, vocês vão ter isso. Se vocês fizerem aquilo, vocês não vão ter isso. Então, a obediência que gera bênção, a desobediência que gera maldições, né? E aí, gente, o que me chama a atenção aqui nesse texto, quando ele segue aqui, eu vou ler aqui para vocês, do 17 ao 21, que tem uma expressão que se repete, e eu quero que vocês grifem essa expressão aí, viu? Ó, diz assim, o 17. Ele está falando das consequências, né, do castigo da desobediência. O meu rosto estará contra vocês, ou seja, o meu rosto, a face de Deus estará contra vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos e os seus adversários os dominarão. E vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Isso me fala de uma ansiedade, né? Uma coisa assim, viver em constante sensação de perigo, de síndrome de pânico, de ansiedade. Porque, veja, vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Ou seja, ninguém está perseguindo e você está fugindo de uma vida sem paz, né? Fala de uma vida sem paz, para mim, isso, de uma vida em constante perigo, em constante ameaça, né? Aí diz: Se depois disso vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais. Ou seja, Deus está dizendo aqui: olha, se vocês não me obedecerem, não andarem, não fizerem aquilo que eu mando, né? E acontecer isso, 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 eu ainda vou castigar 7 vezes mais. Por quê? Esse, esse, esse tratamento de Deus aqui com eles era algo, eu diria que era algo terapêutico, porque o que Deus queria era que eles se voltassem para Deus. Deus não queria ver o povo destruído nos pecados. Deus não queria destruir o povo. Deus queria que o povo o amasse. Deus queria que o povo o adorasse. Deus queria que o povo o reconhecesse como o único e suficiente Salvador deles. O Deus que os libertou, né? Então, eu vejo Deus dizendo, Deus fazendo, olha, eu vou mandar 7 vezes mais. E aí diz, o 18: Se depois disso vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Grifa aí, pelos seus pecados. Aí diz assim: Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Ou seja, as orações não serão ouvidas. Quando clamarem, não ouvirão, porque vai estar como céus de bronze, né? Terra de bronze, tudo duro, né? E aí, olha o 21. Olha o 21. Se continuarem se opondo a mim e recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, de novo, né? Conforme o quê? Os seus pecados, conforme os seus pecados. E aí eu fui ver, olha, essa expressão pelos seus pecados, você grifa aí, né? Pelos seus pecados, ela está nos versículos 18, que eu li aqui, versículo 21, que eu li aqui. A gente vai encontrar também no versículo 24, aqui mesmo, descendo o texto, ele vai, né? O 24, ele vai dizer, eu vou ler aqui para vocês, 24. Eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados.
Ele vai dizendo, olha, eu mandarei animais selvagens que matarão. Aí, se apesar disso vocês não aceitarem minha disciplina, mas continuarem a opor-se, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei. Por causa de quê? Dos seus pecados. Aí vamos lá. O 18 grifou, 21 grifou pelos seus pecados, 24 de novo, pelos seus pecados. O 27, vamos ver lá, o 27. Se apesar disso tudo não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. É o 28, tá? Anota aí, é o 28. Então, o 18, 21, 24, 28 tem a expressão por causa dos seus pecados. Acabou? Não, ainda tem outro. O 39, o versículo 39, olha lá o que que ele diz. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa do pecado dos seus antepassados. Meu Deus, quem anotou aí? Jesus amado. É muita coisa, né? São cinco versículos que ele fala por causa dos seus pecados. Aí tem gente que diz assim: ah, eu estou sofrendo tanto. Ah, isso está acontecendo tanto comigo. Deus está me castigando. É porque Deus é malvado. É porque Deus não olha para mim. É porque Deus não, né? E aqui a gente vê, a gente está lendo aqui, e eu espero que os olhos de vocês estejam sendo iluminados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja iluminando a mente e os olhos de vocês para que a gente entenda essa revelação. Não é porque Deus é ruim, gente. Não é porque Deus está castigando você, meu irmão, minha irmã linda. É por causa, muitas vezes, dos nossos pecados que trazem consequências negativas na nossa própria vida. Mas Deus é um Deus perdoador. E eu vou terminar esse capítulo lendo algo lindo para vocês, que ele fala isso. Fala se vocês se arrependerem e tal, porque Deus tem esse coração amoroso. Mas o que eu quero trazer aqui é que, muitas vezes, o que nos afasta de Deus, o que nos distancia, o que tira a face de Deus, o que nos rouba da presença, o que nos rouba a paz, o que nos rouba a alegria, é muitas vezes o pecado. O pecado que está muitas vezes oculto em nós, ou às vezes está até escancarado em nós, e a gente não quer abrir mão. Como fala aqui o orgulho, a rebeldia, né? Olha, Deus está dizendo para você não faz isso. Aí você faz, né? Então você está fazendo por conta própria. Aí mais na frente você quebra a cara naquilo. A culpa é de Deus? Não é. Eu não estou sendo advogada de Deus aqui, ele nem precisa. Mas assim, o que eu quero trazer aqui, que a gente possa olhar para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, como eu tenho vivido, como eu tenho feito as minhas escolhas, se há em mim algum caminho mal que me afaste de Deus. Se há em mim algum pecado, né? Se há alguma mentira, se há alguma rebeldia, se há algo que eu possa hoje, confessar diante dele, dizer, Deus, nesse estudo aqui, poxa, teu Espírito Santo me incomodou, realmente, eu tenho feito isso, realmente, Deus, eu tenho andado amargurada, eu tenho andado irritada, né? Aí eu me lembrei que é porque eu não perdoei aquela pessoa. Eu não perdoei aquela tal pessoa, né? Deus, eu tô assim, irritada, e eu me lembrei disso, então eu quero confessar aqui diante de ti, né? Eu quero confessar, Deus, o Senhor já me mostrou, já me revelou, já falou comigo que eu não devo continuar nesse relacionamento, que é um jugo desigual, sei lá o quê, né? Enfim, e ou vamos uma coisa maior, né? Ah, Deus já me disse que eu devo abandonar o adultério. E o adultério não é só você ir lá e se encontrar com a mulher e praticar o sexo. É você estar vendo pornografia na internet. É você estar de conversinha com alguém, né? Você está ali só, né? E Satanás está só lhe empurrando, lhe empurrando. Daqui a pouco você cai num buraco. Mas você está percebendo a tentação chegando e você já diz: Deus, eu não quero isso, me ajuda, vem cá. Mas aí, pelo contrário, Deus está lhe mostrando e você vai adulterando, vai fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Vai, enfim. E aí, quando vem a consequência,
Aí você, né? Acha ruim. Tem que achar ruim, não, porque assim, a gente planta, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Se a gente planta banana, vai ser banana que a gente vai comer, né? Então Deus está dizendo aqui: olha, abram os seus olhos, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Eu estou colocando diante de vocês a opção. A opção, assim. Não é nem que seja uma opção, obedecer a Deus para mim é algo inegociável, né? Não obedecer. Mas vamos dizer assim: eu estou colocando diante de vocês a obediência e a desobediência. O que é que vocês vão escolher? Porque Deus está dizendo assim: eu quero que vocês me obedeçam. Eu quero ser o Deus de vocês. Isso nas coisas simples, sabe? Às vezes a gente leva para uma coisa assim grande, um adultério, sei lá, né? Mas às vezes Deus está pedindo para a gente fazer algo, né? E a gente não faz, ou seja lá por que for, né? Mas Deus tem sonhos grandes com a gente. Deus tem vida abundante para a gente. Deus tem algo novo para a gente. Então, eu estou repetindo isso aqui, não sei por quê, né? Mas vamos abrir mão daquilo que é velho na nossa vida, daquilo que é fruto de desobediência, para a gente viver a verdadeira graça da obediência, né? Mas vamos lá. Então, anotar aí um monte de vezes que ele fala isso, né? Que ele fala essa questão aí, olha, conforme os seus pecados, conforme. Isso me chamou muita atenção. Conforme os seus pecados. Olha, eu quero ler aqui também Hebreus 3. Anota aí, Hebreus 3, do 15 ao 18. Porque essa coisa do ouvir, eu fiquei na minha cabeça, olha, Hebreus 3, do 15 a 18 diz assim, Paulo, né, não sei quem foi o autor dos Hebreus, né, mas ele diz assim, por isso é que se diz, se hoje, domingo, 28 29 enfim, 28, 29, 29. Se domingo 29, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que o viram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Olha só que palavra, né? Que palavra! Então a gente já vê isso aí no Novo Testamento, na Nova Aliança, está trazendo a lembrança. Olha, aquele povo ali que Deus tirou, morreram no deserto, por quê? Porque foram desobedientes, né? Desobedientes. E aí vocês podem seguir aqui o capítulo 26. Ele vai repetindo isso, né? Deus vai falando o que é que ele ia fazer como consequência da desobediência deles por conta do pecado deles. É porque Deus é ruim? Não. É por quê? Por causa dos seus pecados, né? No versículo 26 ele diz assim: vocês vão comer e não vão ficar satisfeitos. Meu Deus, eu fico pensando assim, a gente sempre naquela ganância de ter mais, de acumular isso, de ter aquilo, né? É essa coisa assim, qual é o pecado que está na gente? O pecado do egoísmo pode ser, de só acumular. Por que que a gente não é generoso? Porque a gente não compartilha, né? Então, assim, veja que ele vai dizendo aqui, é, Deus vai dizendo aqui para eles, né, o que vai acontecer como consequência dessa desobediência, né? É, e aí eu queria ler com vocês também Romanos, anota aí também, Romanos 2 do 5 a 10 também, para a gente ver, só reforçando essa coisa que a escolha é pessoal, né? Ele diz assim, ó, Paulo escrevendo aos Romanos, diz assim, a partir do 5: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, rejeitam a verdade e seguem a injustiça.
Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, né? Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas a glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Veja como Deus está falando aqui também em Romanos, né? A gente está lendo Romanos e está dizendo a mesma coisa assim: olha, gente, vocês vão ter glória, honra e paz. Eu não sei você, mas eu quero. Quero ter glória, ver a glória de Deus, né, na minha vida, honra. Paz, alegria. Ah, meu Deus, como eu quero viver isso, né? Praticar o bem, e a gente tem que buscar isso. Eu me lembro também do versículo de Paulo que ele diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você pode estar aqui na sala também cascavilhando aí sua cabeça e não está vendo nenhum pecado. Glória a Deus. Mas aí vem essa, né? Agora, já quase no final do estudo. Olha, se você sabe que tem algo que é o bem para você fazer e você também não faz, se omite, você também está em pecado, né? Então, vamos sondar aí, vamos ver, cascavilhar mais uma vez a cabecinha aí para ver o que é que tem, para que a gente possa viver em paz, em alegria, ter honra e glória diante de Deus, né? Mas aí eu vou pular, porque só falta um minuto aqui para mim, porque eu quero chegar nessa parte aqui com vocês, que é demais. Depois de tudo isso que vocês vão me prometer que vão ler, pelo amor de Deus. Aí tudinho que fala, né, das consequências do castigo da desobediência. Olha o que termina aqui, minha gente. Eu tenho que ler isso aqui. A partir do 39 ele diz aqui, assim: os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo, por causa dos seus pecados, né? E também por causa dos pecados dos seus antepassados. Aí olha o 40. Vou respirar. Mas, depois de tudo isso, dessa lapada, né? Mas, se vocês confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Aleluia. Aleluia. Olha lá o que está escrito em Segundo Crônicas. Esse texto é bem conhecido e você vai anotar aí. Segundo Crônicas 7, do 13 ao 15, diz assim: se eu fechar o céu, que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia, meu Deus, aleluia. Que maravilha, né? Que maravilha! Olha lá o versículo 44 para a gente finalizar aqui, para a gente finalizar mesmo. Deus vai repetir isso, ele vai dizer assim: olha, apesar disso tudo aí, né, dessa oposição, de tudo que vocês fizeram aí, desse castigo da desobediência, apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não o desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles. Pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas por intermédio de Moisés. Aleluia. Amém, né? Amém. Que coisa linda, meu Deus. Terminar esse capítulo, Deus falando isso, né? Dessa aliança. Ele não esquece da aliança que tem. E eu queria, rapidinho, rapidinho, eu queria só lembrar mesmo também, eu não podia terminar sem lembrar da obediência de Jesus, né? Jesus, ele é o nosso exemplo a ser seguido de obediência. Filipenses 2:8 diz que ele se humilhou até a morte, né? Ele assumiu a forma de servo.
E ele foi obediente até a morte de cruz, né? Jesus é o nosso modelo maior de obediência. Ele é o primogênito, ele como filho, ele dá esse exemplo a nós, né? Essa obediência. Deus não está pedindo para a gente morrer numa cruz ainda. Ele está pedindo para a gente ser obediente nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nas escolhas do nosso dia a dia, nas decisões do nosso dia a dia, né? Eu vou fechar aqui meu microfone e eu vou abrir aqui para vocês para os comentários. Vamos lá. Eu, Aninha, vou comentar logo, porque eu também fiquei aqui emocionada com tudo isso. E eu encontrei só uma observação aqui na minha Bíblia de Estudos que eu quero compartilhar com vocês, que é muito lindo o que Deus está ensinando para a gente com isso tudo que você falou. Vê só, ele fala assim: o objetivo da punição de Deus, essas coisas todinha que ele falou, né, dos pecados, para a gente se lembrar sempre, é mudar o comportamento do seu povo para restaurar o seu relacionamento. Deus responde ao seu povo desobediente como um pai perfeitamente justo e amoroso faria a seus filhos. As punições destinadas a refrear o comportamento rebelde do seu povo aumentam gradualmente, concedendo a Israel a oportunidade de arrepender-se a qualquer momento. Mesmo quando Israel foi punido no exílio, Deus estava trabalhando para restaurar o seu povo. Gente, isso é o paizão querido, isso é o nosso pai que faz isso e ele explica isso através da palavra dele. Então a gente tem que entender, não tem que ter medo, tem que ter a disposição de obedecer, né? E entender que ele está fazendo o melhor. Na hora que ele aperta o cinto, vamos dizer, né? Ele está querendo o bem da gente. Muito bom, viu? Adorei, adorei e adorei esse comentáriozinho aqui que complementa tudo que você falou aí. Muito bom mesmo. Isso, Te amém, amo, Tânia, viu? isso mesmo. É mudança de comportamento, né? Isso, completamente, né? É o que Deus quer, que a gente entenda. Olha lá, vai, Larissa. Larissa. Ô, Taninha. Oi, Ana. Gente, realmente um capítulo maravilhoso. Tá travando. Eu não sei se é só para Eu, mim. nos versículos, eu fui marcando também na minha. Hã? Tá ouvindo? Tá Tô, ouvindo? tô, tô, tô. Pronto. Então, assim, eu fui marcando, né, os Tá versículos travando, aqui, Lari, tá travando. Não sei e se realmente me. É. muda aí um Então, é pouquinho. melhor eu falar no chat, talvez, porque Não, fala Ou realmente aí. aqui então, a Fala tira o aí. internet trabalha. vídeo, Tira o tira o vídeo, vídeo. é. Tira o vídeo e fala. Pronto. É, bom, então essa marcação aí da quantidade de vezes que ele fala, né, que eu castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados, mostra o tamanho da gravidade que é praticar o pecado. Então, isso é porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, acaba tendo como se fosse até uma tendência de minimizar, não gosta nem de dar o nome pecado, né? E assim, e aqui ele é o contrário, ele ressalta essa importância. E quando Jesus veio exatamente nos libertar do pecado. E na época queriam um libertador, talvez que o libertasse do jugo, por exemplo, dos romanos, né? E a infinidade de Deus é tão grande e é
tão maior do que a nossa, que são para que a gente tivesse uma vida e uma vida abundante. Então, assim, como Deus é grandioso, né? E às vezes a gente realmente só enxerga a circunstância quando ele enxerga, né? E ele vê tudo. Então, essa dimensão, né, de Deus e a dimensão do que Jesus fez por nós, eu acho que isso ressalta bastante. Isso, travou um pouquinho, mas assim deu para ouvir. E assim, eu queria só trazer também assim, algo assim, né? Inajá, muito, muito, muito obrigada. Você fez um resumo maravilhoso aqui. Amei, viu? Obrigada, obrigada, Larissa também. Obrigada mesmo. Por nada. Nem todo sofrimento, obrigada, querida. Nem todo sofrimento, né? Às vezes a gente está passando por algo, há um deserto. Ah, será que eu estou em pecado porque eu estou sofrendo? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você está sofrendo, porque se eu estou sofrendo, é porque Deus está me castigando porque tem algum pecado na minha vida. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus permite muitas vezes, né? Permite. O sofrimento. Algo que a gente precisa trabalhar de nós, a gente precisa aprender, a gente precisa, né? é, Tem um aprendizado ali, né? É terapêutico, como eu gosto de dizer assim, mas não necessariamente, você está enfrentando uma doença, é porque tem pecado. Não, isso não, tá? Isso de jeito nenhum, assim. Existem consequências do pecado? Existem, mas não significa que todo sofrimento na minha vida é consequência de pecado. Só polemizei aqui, vamos lá. Quem mais? Ô, Aninha, eu não vou abrir a câmera não, mas eu vou te perguntar uma coisa. Na escola, às vezes, tá ouvindo? Sim, Pronto, na escola onde eu trabalho, os meninos trabalham na biblioteca, então os meninos fazem toda semana tipo um estudo bíblico. Aí eu escutei ela falando a respeito de Deus permitir, assim, a palavra usada por ela não foi nem permitir, mas vou chegar no contexto. Aí ela estava dizendo que, explicando, a líder lá, né, estava explicando aos outros meninos que estavam ouvindo, que quando a criança é estuprada é por causa dos pecados. Eu disse, não, peraí, vem cá, deixa eu conversar contigo. Aí fui dar uma explicação para ela, aí ela gravou, aí disse, eu posso gravar para poder eu estudar isso aqui em casa? Eu disse, pode, não tem nenhum problema, pode estudar. Mas quando você for fazer essas observações, se você não souber, pode me perguntar que eu estou aqui e eu lhe oriento. Ela me convidou para fazer palestra para eles. Eu digo, meu Deus do céu, eu devia ter ficado calada, porque eu morro de vergonha. Aí eu estava falando a respeito do justamente, eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, aí Deus hoje fala a respeito do pecado e as consequências. Eu digo, vamos pegar isso tudo e ver o que eu falei com elas, para poder, quando for segunda-feira, eu vou chamá-la de novo, vou conversar com ela e mostrar na Bíblia, né? O que a gente está falando. Mas não tem nada a ver de Deus permitir que uma criança seja estrupada por causa de pecado dela. exato, exato. Mas assim, que bom, Inajá, que Deus te levantou ali nessa hora, né? Porque veja que ensinamento essa criança ia ter, né? Achar assim, se acontecer algo comigo, a culpa foi minha. Né? Se algo de ruim me acontece, é porque a culpa é minha. E fora isso, o que é que está passando? Deus é ruim. Deus está me castigando, né? Então, muitas pessoas têm essa visão errada de Deus, realmente, né? Ah, Deus está me castigando, Deus está. E não a Bíblia, eu acho que é a Bíblia, que ainda bem que o pastor está aqui, né? Que diz que a chuva cai sobre, não sei se é um ditado ou se tá, mas assim, a chuva cai sobre os justos e os injustos, né? Então, assim. A gente no mundo, Jesus disse, no mundo a gente vai ter aflição. A gente passa por coisas assim, consequência até do pecado dos outros, né? Alguém bebe, vem numa velocidade no carro, me atropela, né? Ah, é porque eu tinha pecado? Não, o pecado foi do outro, vamos dizer, o erro foi do outro, né?
que bebeu, que andou em velocidade alta. Então, assim, nesse mundo, a gente está sujeito a passar, a enfrentar várias situações. E que não é, ainda bem, glória a Deus, que Deus te deu esse direcionamento. Mas Foi vamos lá, eu vi que exatamente isso que eu Eduardo colocou falei. alguma coisa aqui. Não, pode falar. Não, estou dizendo, foi exatamente esse ponto que eu falei para ela a respeito de Deus não ser um Deus de ranzinza que castiga, que pune. Eu digo, não, não é por aí. Aí comecei a conversar com ela, justamente pegando nesse ponto e Isso. mostrando a ela, né, na Bíblia. Se eu vou trazer da próxima vez, eu vou trazer referências bíblicas para você. Aí citei até a parte de Moisés, que Moisés não chegou, né, na terra prometida justamente por causa do pecado dele, né? Mas aí foi uma consequência do ato que ele fez, e não a É. criancinha. Não, Mas mas ela já nasce Jó também pecador. não tinha, Jó também sofreu bastante, né? E Jó era um homem justo, Jó era um homem bom Isso, diante de Deus, né? Então, assim, isso. não, é, Eduardo, você quer falar? Você colocou aqui, na minha Bíblia de estudo, ele traz também um paralelo com a parábola do filho pródigo, em Lucas 15. E a alegria do pai é encontrar o filho perdido para demonstrar o prazer do Senhor em restaurar o seu povo, é verdade. Tudo isso, né? O prazer do Senhor em restaurar o seu povo. Perfeito. E Paulo colocou também aqui, para que vocês venham, Mateus 5:45, né? Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Amém, Paulo. Era esse versículo mesmo. Menina, eu tô amando esse Apegando-se hoje. Vocês estão bem. Um tá vendo com Bíblia de estudo aqui, ó, o Eduardo. Paulo, né? Inajá, Larissa, todo mundo. É isso mesmo. Muito bom a palavra de Deus, né? Amém. Alguém mais quer falar? Eu passo para o pastor. Bom, gente, vamos lá. Amém. Olha, que bom a gente ter essa oportunidade, né? Isso aqui, para mim, é uma grande oportunidade da gente poder trocar isso. E, assim, essa questão, a gente acabou agora debatendo mais no final, essa questão da culpabilidade, do pecado, das consequências, né? Então, isso é sempre um fator muito recorrente. A gente sempre tem isso. A gente tem um texto lá em 1 João, eu não me lembro mais ali, eu acho que é lá pelo capítulo 5 de 1 João, e ele fala que a gente sabe, né, temos a consciência de que o mundo jaz no maligno. Então, nós estamos em um mundo imperfeito. Então, essa consciência de um mundo imperfeito, isso traz para a gente, né? Nós estamos sujeitos à imperfeição do mundo. Daí vem as injustiças, daí vem as tragédias, vem doenças, vem uma série de coisas de um mundo imperfeito. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar é, cul- trazendo culpa para as pessoas, né? Mas a gente precisa entender que justamente Jesus Cristo veio para nos salvar. Essa é a proposta de salvação, é essa. Salvação é salvar. Ou seja, nós estamos em um mar de lama, nós estamos em perigo, estamos num mundo injusto, ele veio nos salvar desse mundo. Então, quando a salvação, ela promove o quê? Nos tirar desse mundo, nós não somos mais cidadãos desse mundo e somos agora, estamos assentados com Cristo, aonde no reino, nós pertencemos agora a um reino. Então, por isso que o processo de santificação nos leva a viver fora do pecado e das suas consequências, tá? Então, nós somos chamados para viver como salvos. O problema é que tem muita gente, até mesmo cristãos, que não vivem como salvos, continuam vivendo como mundo. E a palavra mesmo adverte: muitos amam mais o mundo do que as coisas de Deus. Então, o grande lance é a gente entender essa dimensão, a dimensão que nós não devemos amar, né, as coisas desse mundo,
porque é um mundo imperfeito, tá bom? Então, só para que a gente tenha essa noção clara de que Deus nos chama para algo perfeito, tá? Então, nós só precisamos entender, né? Nós sabemos que nós somos de Deus, né? É o que diz lá nesse texto de 1 João 5, assim, que nós somos nascidos de Deus, né? E que aquele que nasceu de Deus, Deus protege do maligno. O maligno não lhe toca. A gente é protegido exatamente porque o mundo inteiro jaz no maligno. Tá? Então, que a gente tenha essa clareza de que quem é nascido de Deus, ou seja, e quem é nascido de Deus? É aquele que vive conforme o novo nascimento. Então, o nosso grande lance, nosso grande desafio é viver a vida de quem foi salvo, né? Mortificar o passado e não viver mais a velha vida. O problema é que às vezes a gente ama a velha vida e volta, bota um pezinho lá na velha vida. A gente tem poder de querer ressuscitar o velho homem. Então, essa questão, quando a gente visita o velho homem, a gente se depara com consequências que trazem o pecado. Tá? Então, a gente precisa viver como novo nascido. Mas, gente, que bom! Que bom estarmos aqui, que bom estar de volta com vocês aqui, depois de 2 semanas fora, né? Então, muito feliz com tudo isso, muito feliz de a gente ter né? Hoje aqui tantas pessoas participando, falando, postando, enfim, é isso, nós somos desafiados mesmo a pegar-nos às Escrituras. Muito obrigado, Ana, pela palavra maravilhosa, obrigado pela sua dedicação. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome. Somos gratos, Pai, porque o teu amor, ele veio para trazer a cada um de nós salvação. O teu amor, ele liberta do medo. O teu amor lança fora a multidão de pecados. O teu amor, Pai, é essencial para que possamos viver o novo. Queremos viver, Pai, essa verdade do teu amor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Dai-nos um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe, gente. Deus Ótimo domingo no abençoe. Senhor a Amém. todos. Amém. Deus abençoe. Amém, Isso. amém. Tchau. Beijinhos. Isso. Tchau. Bom Obrigada, domingo. Eduardo.